Boa noite. Boa noite. Em impasse com o PMDB, presidente Dilma adia a reforma ministerial. Juiz Sérgio Moro diz que corrupção é sistêmica. Pesquisa Ibope revela que cresce insatisfação com democracia no Brasil. Presidente do Banco Central afirma que o governo pode usar reservas internacionais para conter o dólar. Confusão durante peregrinação à Meca mata centenas na Arábia Saudita. Papa Francisco pede o fim da pena de morte em discurso histórico no Congresso americano. Policial militar é preso em Carapicuíba, na Grande São Paulo, suspeito de ser o autor da chacina que ocorreu no fim de semana, onde 4 jovens foram mortos. O soldado da Polícia Militar foi preso nesta manhã em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele trabalhava no 20º Batalhão de Barueri e Itapevi, Santana de Parnaíba, cidades vizinhas. Segundo o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, ele teria agido para se vingar do grupo que era suspeito de praticar assaltos com motos da pizzaria na região. Uma das vítimas desses crimes seria a mulher do PM. Ela foi vítima do roubo, foi agredida e a motivação, ao que tudo indica, foi uma vingança. É lamentável. O soldado foi reconhecido por testemunhas da chacina. A prisão é preventiva por 5 dias e pode ser prorrogada por mais tempo. Ele também deve ser expulso da corporação. Este é o 5º caso em que policiais militares são suspeitos de envolvimento em chacinas e execuções na Grande São Paulo em apenas 5 meses. Em abril, 8 pessoas morreram em uma chacina que aconteceu na sede da torcida organizada Pavilhão 9. Um PM e um ex-PM foram presos acusados do crime. Em agosto, 14 policiais da Rota, a tropa de elite da PM, foram presos por suspeita de participação na execução de 2 homens em Pirituba, na zona norte de São Paulo. Também em agosto, 19 pessoas foram mortas em uma única noite em Osasco e Barueri, na maior chacina do ano. Uma força-tarefa foi montada para as investigações que apontam para um crime de vingança pelas mortes de um policial militar e de um guarda civil em assaltos nas 2 cidades. Até agora, um soldado da Rota foi preso. Não está descartada a hipótese do grupo ter feito pelo menos mais 13 mortos na mesma região em dias anteriores ao da chacina. No dia 7 de setembro, 2 suspeitos de roubar uma moto foram executados por PMs depois de terem sido rendidos e desarmados. O caso foi descoberto após a divulgação de 2 vídeos. Em um deles, um dos suspeitos é empurrado do telhado e depois atingido por um tiro. O outro suspeito é executado na calçada. O policial ainda coloca uma arma ao lado do corpo para tentar simular uma troca de tiros. 15 policiais militares foram presos. A presidente Dilma Rousseff embarcou esta noite para os Estados Unidos sem anunciar a esperada reforma ministerial. Amanhã ela discursa na abertura da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Dilma se reuniu pela manhã com o vice-presidente Michel Temer do PMDB, que já deixou claro que não vai indicar nomes. Ao longo do dia, Dilma recebeu ministros petistas citados entre as possíveis trocas na equipe. Entre eles, Arthur Quioro, da Saúde, pasta que está sendo oferecida ao PMDB. O único compromisso em sua agenda oficial foi com o ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, cotado para assumir a articulação política do governo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as negociações em torno da reforma ministerial. A incompetência em Brasília, já diagnosticada como uma síndrome incurável, atingiu seu ponto máximo na reforma ministerial de Dilma Rousseff. Numa atmosfera de fim de feira, Dilma negocia ministérios como quem oferece bananas na xepa. No gogó, o objetivo do governo é melhorar a gestão da esplanada dos ministérios. Na prática, Dilma tenta amarrar o PMDB de Michel Temer para evitar que o partido embarque de vez na canoa do impeachment. Dilma abriu a semana oferecendo 5 ministérios ao PMDB, aumentou a oferta para 6 pastas e já se deu conta de que pode oferecer 10 ministérios e não vai conseguir contentar todas as alas, todos os subgrupos do PMDB. No início da semana, Dilma tinha oferecido 2 ministérios para deputados do baixíssimo clero da Câmara. Negocia daqui, puxa dali, ela sentiu a necessidade de contemplar Eliseu Padilha, que é do grupo de Michel Temer, e retirou um dos ministérios que tinha oferecido para o PMDB da Câmara. O líder do partido, Leonardo Pisciani, ameaça romper
e Dilma tenta convencê-lo, por meio do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, a aceitar agora o Ministério da Saúde e depois, no futuro, uma outra pasta a ser definida. Ministério em suaves prestações. A esse ponto chegou Dilma Rousseff. Como dissemos no início, a presidente perdeu até o recato. Ganha um ministério na esplanada de Dilma quem for capaz de dizer uma proposta, uma ideia que esteja por trás dessa reforma ministerial. Não há nada. Não há nem mesmo a segurança de que Dilma terá o apoio que imagina que vai ter depois da reforma. Com a economia em frangalhos e sem resolver os problemas econômicos, nada impede que amanhã os aliados de Dilma a deixem sozinha no deserto. E considerando-se a taxa de incompetência, Dilma logo estará importando areia. Boa noite. E em São Paulo, o juiz Sérgio Moro disse que a corrupção é sistêmica. Ele não quis comentar a decisão do STF de fatiar a Lava Jato. Durante o almoço com empresários, o juiz responsável na primeira instância pela Lava Jato falou sobre a famosa investigação da justiça italiana nos anos de 1990. Citou a Operação Mãos Limpas, que levou para a cadeia políticos e empresários corruptos, para traçar um paralelo com a investigação que comanda. Nós temos que ser extremamente francos e reconhecer que a corrupção é um problema que sempre vai existir. Países com mais desenvolvidos, inclusive, têm problemas de corrupção, mas a grande questão é o nível dessa corrupção. Há diversos indícios no sentido de que a corrupção alcançou um nível sistêmico. Ontem, o Supremo Tribunal Federal concordou em desmembrar a investigação e destinar a outras comarcas casos que têm relação com a Lava Jato, mas não ligação direta com os desvios da Petrobras. A decisão contraria o Ministério Público Federal e pode esvaziar poderes do juiz do Paraná. Perguntado, Moro evitou opinar. Um juiz, e o juiz ele tem uma série de limitações do que ele pode e do que ele não pode falar, especialmente em relação a casos pendentes e também em relação a decisões tomadas por outras cortes. Porém, 2 dias antes da decisão do Supremo, o juiz Sérgio Moro assumiu uma posição. Foi por escrito, na sentença que condenou João Vacari Neto e Renato Duque. Questionado pela defesa dos réus, o juiz Moro disse que dispersar as ações penais não serve à causa da justiça, pulveriza o conjunto de provas e dificulta o julgamento. Ao responder perguntas de empresários e jornalistas, Moro se disse contrário ao foro privilegiado, a que políticos têm direito no Brasil, porque contraria o princípio democrático da igualdade dos cidadãos perante a lei. Moro voltou a defender o instrumento da delação premiada, o acordo firmado com um criminoso que colabora com a investigação em troca de uma pena menor. Se o que o criminoso colaborador fala tem em contraprova independente, isso quer dizer que ele diz a verdade. Então ninguém vai ser acusado ou mesmo condenado com base apenas na palavra de um criminoso colaborador. A pesquisa Ibope revela que 81% dos brasileiros não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia. Pelo levantamento, no ano passado, 4% dos brasileiros se diziam muito satisfeitos. Agora, 1%. Satisfeitos eram 35% e hoje 14%. Pouco satisfeitos em 2014 eram 30% e agora 36%. Nada satisfeitos eram 22% e hoje 45%. Não sabem ou não responderam eram 9%, agora 3%. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, diz que o Brasil pode usar reservas internacionais para conter a alta do dólar e nega um novo aumento dos juros. Tombini falou durante a divulgação do relatório da inflação do terceiro trimestre após mais uma manhã de disparada do dólar e dos juros. Segundo ele, para segurar o câmbio, o país pode vender recursos da reserva internacional, hoje em 370 bilhões de dólares. Nós temos todos os instrumentos à disposição no nosso raio de ação para tratar de um período de maior estresse financeiro na economia brasileira. Reservas internacionais é um seguro
deve ser utilizado. Desde 2009, o Brasil não vende dólares da Reserva Internacional. A fala de Tombini acalmou os mercados e fez a cotação do dólar começar a cair. Ele também disse que o Banco Central não vai aumentar a taxa básica de juros, vai mantê-la em 14,25% para tentar derrubar a inflação, que, segundo a previsão do Banco Central, deve fechar o ano em 9,5%. Já a previsão para o Produto Interno Bruto é de queda de 2,7%, a maior contração em 25 anos. A nossa estratégia é a que eu mencionei inicialmente, a estratégia de política monetária de manutenção por um período suficientemente prolongado da atual taxa de juros como uma estratégia de política monetária. O dólar abriu a sessão de hoje com forte alta e passou da marca de R$ 4,24. E após a fala do presidente do Banco Central, a cotação da moeda americana virou e fechou o dia a R$ 3,99, queda de 3,73%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A reviravolta do dólar teve relação direta com essa fala do presidente do Banco Central quanto à possibilidade de vender reservas, dólares mesmo, para assegurar o ataque especulativo que o mercado vinha desenhando, com disparada do dólar e também dos juros futuros, aumentando muito o ganho dos títulos que o governo coloca no mercado, o que bate direto na dívida pública. Agora, esfriar não significa reversão da tendência. Os fatores que vêm pressionando o mercado continuam presentes. As atrapalhadas políticas do governo, como na redefinição do Ministério, aumentam muito o grau de incerteza. É tudo muito mal planejado, improvisado, pouco discutido com quem interessa. A nova formação do Ministério vai ser muito mais uma tentativa do governo de se salvar do que uma busca de maior eficiência. Em meio ao risco de abertura de um processo de impeachment, o governo quer garantir o ajuste fiscal com a volta da CPMF. Poderia ter recorrido a impostos menos polêmicos, que não precisassem da aprovação do Congresso, mas fez mais uma daquelas escolhas difíceis de entender. Vai ser difícil a CPMF passar. A impressão é que todo mundo perdeu a paciência com tudo de errado que foi e continua sendo feito, e não quer mais pagar conta alguma. E continua a enxurrada de dados ruins. O relatório trimestral de inflação, como vimos, mostrou que o Banco Central prevê para este ano a inflação em 9,5%, maior do que o mercado espera e mais que o dobro do centro da meta. O BC já fala em 5,6% no ano que vem, mesmo tendo como objetivo derrubar a inflação para a meta de 4,5%. O relatório também trouxe a previsão de uma retração pesada do PIB de 2,7% agora em 2015. Um cenário muito ruim que está relacionado à execução do ajuste fiscal. Sem o ajuste pode ficar bem pior. Foi no embalo dessa possibilidade que o dólar disparou nos últimos dias. Nesta última safra de dados ruins, ainda tem aumento do desemprego, que deve crescer mais, já que não se vê no horizonte um sinal de reação tão cedo da atividade econômica. E para fechar o noticiário negativo, houve nova queda histórica da confiança do consumidor, que reflete muito as crises que o país está enfrentando. Como ficar confiante com a realidade que temos hoje? O Banco Central pode atuar, segurar a pressão por algum tempo, mas melhoria mesmo de cenário, das expectativas, só se houver um fato efetivamente positivo. Se o governo mostrar que consegue desatar o nó político, estabelecer condições para recuperar a credibilidade do país e a capacidade de retomada do crescimento. Sem isso, o máximo que vamos ter são momentos de trégua do mercado, como hoje. Eu volto na segunda. Até lá. A seguir, Papa Francisco faz discurso histórico no Congresso americano. E ainda confusão durante peregrinação a Meca mata centenas na Arábia Saudita. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV.
Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A mentira tem perna curta? Tem, e infelizmente a memória também. Por isso, nós estamos sempre de olho para fiscalizar serviços públicos e promessas políticas. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Este cartão foi criado para garantir renda às famílias mais pobres. Mas sabe o que mais ele garante? Crianças e adolescentes na escola. O Bolsa Família acompanha a frequência escolar de 17 milhões de alunos. Com isso, eles têm desempenho escolar igual ao dos demais alunos. Bolsa Família é mais do que renda. É uma geração inteira avançando com educação. Se você recebe o Bolsa Família, seu filho não pode faltar à escola. Hoje no Todo Seu. Tem soul, tem funk, MPB, samba e muito mais num show da banda Serial Funkers. Christian Peterman traz os comentários sobre as telonas. E para ninguém me chamar de pai coruja, eu nem vou falar muito sobre a chefe da noite, que afinal você já conhece o trabalho da Alessandra Fon. Fui eu que fiz. Ela está aqui na cozinha. Estou esperando você. Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Oferecimento Bombril. Os produtos que brilham como toda mulher. Tumulto na Arábia Saudita deixa mais de 700 mortos e 800 feridos. A tragédia aconteceu no Vale de Mina, perto de Meca. Os peregrinos estavam aglomerados para o ritual de jogar pedras em 3 pilares, significando o apedrejamento do demônio. Não se sabe o que provocou o pânico, a correria e o pisoteio de centenas de pessoas. A peregrinação anual à Meca, chamada de Hajj, é um evento sagrado para os muçulmanos e a maior concentração de pessoas no mundo. Cerca de 2 milhões de peregrinos são esperados este ano. O evento é quase sempre marcado por mortes. Em 2006, morreram mais de 300 pessoas. O governo gastou bilhões de dólares na modernização da infraestrutura e em tecnologia de controle de multidão. Mas o tumulto de hoje é o pior em 25 anos. O Papa Francisco fez discurso histórico hoje no Congresso americano. Ele pediu o fim da pena de morte no mundo, condenou qualquer fundamentalismo religioso, criticou a indústria das armas e pediu o acolhimento de migrantes. O primeiro discurso de um líder da Igreja Católica no Congresso americano durou quase 1 hora. Francisco abordou temas polêmicos. Ele voltou a fazer a defesa do meio ambiente e criticou os modelos econômicos atuais baseados em exploração de recursos naturais, que, segundo ele, provocam desigualdade, fome e pobreza. O Papa condenou todas as formas de fundamentalismo religioso, mas disse que não se deve combater o terrorismo com métodos de violência. Lembrando ser ele mesmo um filho de imigrantes, pediu que os refugiados não sejam vistos apenas como números, mas como pessoas. Sobre a retomada das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba, elogiou a coragem e a audácia aos países que têm diferenças históricas. Sem citar a palavra aborto, falou sobre defesa da vida humana em qualquer estágio. Pediu também a abolição global da pena de morte. E criticou fortemente o comércio de armas. Na sacada do Capitólio, o Papa abençoou a multidão. Thank you very much and God bless America. Ainda em Washington, Francisco celebrou missa para pessoas sem teto na paróquia de São Patrício. O Papa já está em Nova York. Amanhã ele vai à sede da ONU e visita o memorial do 11 de setembro. Sábado ele viaja para Filadélfia, onde acontece o Encontro Mundial das Famílias. Agora vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã.
notícia é que volta a chover em boa parte do estado, mas a chuva só piora o tempo abafado. Uma frente fria que se formou no sul do Brasil finalmente consegue romper o bloqueio da massa de ar seco, que está há dias estagnada na região central do país, e traz umidade aqui para o estado de São Paulo. Amanhã o sol ainda aparece bastante, mas há expectativa de pancadas de chuva localizadas e a partir da tarde em quase todo o interior. Aqui na faixa leste paulista, o que inclui a capital, as chuvas devem acontecer só durante a noite, o que melhora a qualidade do ar. Vamos ver algumas temperaturas? Na cidade de Votuporanga, no norte do estado, a máxima chega aos 41 graus, mesmo com a chuva. Em Franca não deve chover, tempo firme por lá e máxima na casa dos 35 graus. E aqui na região metropolitana podemos ter um novo recorde de calor. Os termômetros podem atingir a marca dos 37 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Daqui a pouco, 11h30 da noite, Hoje Tem te leva a um show de jazz a 130 metros de altura. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.